homem está tão cego que ele diz que não encontra a origem da vida no lugar onde tem mais vida e vai buscar vida em lugares estéreis. Terrível isso, né? Isso é terrível, é muita cegueira, né? Não? É muita cegueira. Eu não encontro vida onde tem vida, não encontro a origem da vida, vou buscar a origem da vida em lugar estéril onde não tem vida. E mesmo que encontrasse vida em outro planeta, como é que ela chegou naquele planeta? Vai cair no mesmo problema, né? Amém? É um problema sem fim. Mas nós sabemos onde está a vida e de onde veio a vida. A vida veio do Pai e Ele colocou ela no seu Filho. Então não é com foguete no espaço que um homem vai encontrar vida. Amém? Eu estava ali adorando o Senhor, eu estava pensando nisso, veio no meu coração. Então, nós estamos na Parashá Balak, não é? É a 41ª porção semanal do ano 5.782. Essa Parashá vai de números 22, 2 a 25, 9, que você leu em casa. A Haftará e Miqueias, 5, 6 a 6, 83. E a porção do Berit Hadashá é Lucas, 22, 1 a 71. Mas eu não vou falar da Parashá hoje. Eu vou falar de uma coisa que é muito falada entre nós, mas poucos fazem de fato. Porém, de grande importância na vida daqueles que creem. Essa coisa que vou falar em hebraico é um nome tão bonitinho, tefilá. O que é tefilá? Oração. Em português é a famosa oração, não é? Meus irmãos, na verdade, o que é oração? Tem muita gente que não sabe. A gente pode dar algumas respostas a respeito dessa pergunta, mas poderíamos responder assim: enquanto a Bíblia é Deus falando com o homem, a oração é o homem falando com Deus. Eu acho que a gente pode responder assim, né? Acho que fica bem respondido. Mas tem outras respostas, não é? Então nós devemos buscar a Deus na sua palavra, dialogando com Ele na oração. Porque Deus vamos chamar assim, é um ser que quer ter um relacionamento pessoal com cada um de nós. Mas Deus não quer só ouvir, Ele quer também falar conosco. Então, você precisa compreender a palavra dele. Mas muita gente diz assim, mas só na palavra não, Deus fala também em voz audível. Criaria eu a boca e não falaria? Então Deus também fala em voz audível, tanto o Pai quanto o Filho. A oração, gente, é tão importante que o templo que foi erguido por vontade de Deus em Jerusalém, o primeiro templo foi de Salomão, será chamado casa de oração para todos os povos. Olha aí a importância que é a oração. O templo será reerguido única e exclusivamente para ser um local de oração para todos os povos. Isso é impressionante. E isso Deus primeiro proclamou pelos profetas. Veja em Isaías 56, 7. Não foi só ele, mas eu coloquei só ele. Sim, a esses os levarei ao meu santo monte. Olha aí, lá em Sião. E os alegrarei na minha casa de oração. Vai ser alegre. Os seus holocaustos, os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Inclusive, o próprio Filho de Deus faz lembrança dessa promessa do Pai.
Veja em Mateus 21:13. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tende convertido em covil de ladrões. Que coisa, hein? Você pode observar a palavra será, tanto falado por Isaías quanto por Yeshua, será chamada. Isaías, o tempo estava lá, ele falou, será chamado, não era chamado. Yeshua estava na terra, o templo estava lá, e ele falou, será chamado. Então ainda não era. Então, esse será tem um lugar no futuro. Amém? Isso ainda não aconteceu. Isso acontecerá no futuro. A oração é estimulada em toda a palavra de Deus. Muitos pensam que oração foi o advento do cristianismo. Isso não é verdade, meu irmão. Oração vem lá de trás. Não é coisa nova. Amém? Guarda isso. E a oração é estimulada em toda a palavra de Deus, e Deus atende a oração de quem está desamparado e quem está aflito e vai até ele. Veja no Salmo 102, versículo 17. Atendendo a oração do desamparado e não desprezando a sua súplica. Então Deus atende aquelas pessoas que estão desamparadas, que já esgotou tudo que o homem poderia fazer, a pessoa ficou desamparada, os homens viraram a costa, mas ela clamou a Deus. Deus responde a ela. Amém? Deus socorre, Deus responde a oração do aflito. Veja também o Salmo 102, de 1 a 2. Ó Senhor, ouve a minha oração e chegue até ti o meu clamor. Não esconda de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. Você percebeu aí? Inclina o teu ouvido. Deus tem ouvido. Amém, meu irmão? Deus tem ouvido também. Deus tem língua, Deus tem boca, Deus tem olhos, Deus tem pé, Deus tem costa, Deus tem mão, Deus tem braço. Deus também tem ouvidos. Então, quando você estiver orando, você pode falar: Senhor, em nome de Yeshua, inclina teus ouvidos e ouve a minha oração. O rei Davi sabia que Deus ouve e responde a oração dos que estão com o coração abatido. Veja no Salmo 61, 1 a 2. Ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde a extremidade da terra clamo a ti, estando abatido o meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Quem é a rocha que é mais alta do que eu? Pois é. Davi já sabia disso tudo. Já estava clamando a Deus para ouvir a oração dele, porque o coração dele está abatido. O que é um coração abatido? É um coração que está entrando em depressão. Começa a dizer: tudo deu errado, a comida está ruim, a cama é dura, o salário é baixo, ninguém gosta de mim, ninguém me procura, nada dá certo na minha vida, né? Não é assim que a gente começa? Tudo dá errado. Por que comigo é assim? Quando eu digo por que comigo é assim, que eu estou dizendo eu sou especial e só acontece comigo, né? A gente fica com a alma abatida. Mas Deus escuta a oração daquele que tem a alma abatida. Davi clama ardentemente pelo socorro de Deus por meio da oração. Salmo 86, versículo 6. Dá ouvido, Senhor, à minha oração
e atende a voz da minha súplica. Olha aí, ó. Então, oração não é coisa cristã. Concorda? Oração é uma coisa de Deus. O rei Davi tinha absoluta certeza de que Deus ouve as orações de seus filhos. Davi não tinha dúvida nenhuma a respeito disso. Salmo 6, de 8 a 9, que diz assim: apartai-vos de mim todos os que praticai a iniquidade, porque o Senhor já ouviu o meu pranto, já ouviu, ó. O Senhor já ouviu a minha súplica, o Senhor aceita a minha oração. Quantas vezes a gente vai ajoelhar e não tem essa ousadia de Davi? O Senhor já me ouviu. Aí ficamos com van repetir. Yeshua fala isso. Não fiquei com van repetições como os gentios o fazem. Não é? Então a gente, quando fica repetindo, a gente está subentendendo ou está dizendo: Deus não me ouviu. Já viu que tem religião aí que fica rezando 70 vezes, 15 Ave Maria, não sei o quê? Por quê? Porque ele está dizendo que ele não crê que Deus o ouviu. Amém? Então fica rezando lá. Tchu, 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 tchu. E Yeshua falou para não fazer isso. Amém? Então você tem que ter absoluta certeza que Deus te ouve. O que é confirmado por João em 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele. Ó. Vê aí, ó. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, claro, tem que ser segundo a vontade dele. Não é? Ele faz o quê? Nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Não é isso que está escrito aí? Quer que eu repita? Hein? Isso é uma canção para o meu coração. E esta é a confiança que tem. Você, quando vai orar, você precisa ter confiança. Se você ajoelhar e falar: poxa, minha oração não sai daqui. Tem muita gente que fala: poxa, o céu parece de bronze. Uma coisa eu vou dizer a você: o céu pode parecer de bronze, mas Deus ouve, ele pode não estar te respondendo. Aí você tem que questionar por quê e olhar para a sua vida. Porque Deus tem certas coisas que ele não vai responder mesmo, não. Amém? Até um oficial romano, italiano, experimentou a resposta de Deus. Atos 10, 31. Olha só. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. Quem é esse? Um anjo. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida. Ó, que coisa tremenda. E as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Isso é tremendo. Ele nem judeu era. Ou seja, ele cria no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ele orava para ele. E ele abençoava pessoas. E Deus estava ouvindo a oração dele. Rafael, por que ele orava a Deus? Nós não sabemos. Mas a oração que ele fazia fez com que Deus fizesse o quê? Falasse com Pedro, fizesse Pedro sair lá de Jope, vir até a casa dele, e ali ele foi batizado com o Espírito Santo. O que confirma o que Yeshua falou: se pedirdes ao Pai, ele vos dará o Espírito Santo. Então ele clamou algo, e Deus ouviu. E vou ter certeza, Deus se agradou de Cornélio. Porque Deus moveu Pedro até a casa de Cornélio. E encheu aquele povo ali do Espírito Santo de Deus. Isso é tremendo, né? Zacarias, pai de João, também experimentou a resposta de Deus às suas orações diante
do altar. Veja em Lucas 1,13. Mas o anjo lhe disse, Deus mandou outro anjo. Cornélio também foi anjo. Zacarias foi anjo. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Olha, gente, Zacarias era idoso. E ele estava orando pelo quê? Ele estava pedindo um filho. Mas ele não desistiu do filho. Ele ficou orando, o tempo passou, ele ficou orando. O anjo veio e falou, Zacarias, a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Yohanan, João. O rei Davi também sabia que Deus não dá ouvido à oração do praticante da iniquidade. Olha aí, Às vezes Deus não responde porque você pratica iniquidade. Mas o que é iniquidade? Tá vendo? Ou seja, daqueles que transgridem a lei de Deus. Então Deus não responde à oração daqueles que transgridem a lei dele. Como está escrito em Provérbios 28:9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será... Deus está ouvindo a oração, vê que o cara não obedece o mandamento dele, para ele essa oração é abominável. E Davi sabia disso. Vamos lá no Salmo, para você ver que isso não é novo. Salmo 66, 17 e 18, olha o que ele diz. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Ou seja, ele fez o que Yeshua mandou, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele não orou essa oração, mas ele fez o que Yeshua mandou. Primeiro exaltou o Pai, aqui é isso que ele está dizendo. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Olha o que Yeshua falou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Exaltou com a sua língua o Pai. Então sempre quando você for orar, meu irmão, começa exaltando o Pai, depois exalta e glorifica também o Filho, depois dá graça por tudo que ele tem te dado, porque ele tem te dado muita coisa, apesar de você estar injuriado, chateado e querendo mais. Não é verdade? Ainda assim, ele está te dando muita coisa. Você tem água para beber, cama para dormir, esposa, comida, você tem tudo. E você reclama muito. E ao invés de dar graças. Então, exalta o nome do Pai, exalta o nome do Filho, e em nome do Filho pede. Não, primeiro dá graça, né, meu irmão? Porque a Bíblia vai ensinar que nós temos que fazer orações com ações de graça. E Davi sabe disso, olha lá, A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Agora, olha o que ele diz. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Davi sabe que quando a gente tem iniquidade, Deus não ouve a nossa oração. Traduzindo, quando nós desobedecemos os mandamentos de Deus, Ele não ouve a nossa oração. Rafael, mas eu fiz uma oração lindíssima em hebraico, o problema é seu. Deus não vai te atender, porque você tem iniquidade no seu coração. Mas na verdade Deus me ouviu, tem atendido a voz da minha oração, ou seja, Ele largou a iniquidade. Veja o filho de Davi, Salomão, que assumiu o trono de Israel com 20 anos de idade. Já imaginou um menino sentar no trono de um reino com 20 anos? Ia fazer só bobagem, né? 20 anos. Ele fez uma das maiores orações públicas a Deus que se encontra na Bíblia. Meu irmão, aconselho você ler lá. Que coisa linda. Eu não pus aqui porque senão ia ser 6 páginas. E ele ora publicamente. Ele não orou no quarto dele escondido. Inclusive, meu irmão, foi a parte que eu pus aqui. Ele ora até pelos estrangeiros. Olha o que ele diz, 1 Reis 8, de 41 a 43. Olha, ele é rei, hein? Também quando o estrangeiro
que não é do teu povo Israel, vier de terras remotas, por amor do teu nome, porque ouvirão do teu orar, ouvirão do teu grande nome. Aí, ó, a fé vem do ouvir. E da tua forte mão e do teu braço estendido, quando vier orar, voltado para esta casa, ouve do céu, lugar da sua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro a ti clamar, ó, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam como teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamado esta casa que edifiquei. É por isso que a gente ora em direção a Jerusalém, em direção ao templo, porque o templo será reerguido. Uma curiosidade, você sabe como Salomão fez essa oração? Ele é rei. Sabe como é que ele fez? De joelhos e de braços abertos. Sabia disso? Rei, na frente de todo mundo, se prostrou diante de Deus. Sabe o que me lembra isso, meu irmão? O que está nos evangelhos, que diz que Deus mandou Yeshua sentar à sua direita e que Deus está colocando todos os seus inimigos por esse cabelo de seu pés. Mas quando o último inimigo, a morte, for sujeito a ele, ele mesmo se levantará e se sujeitará ao Pai, para que Deus seja tudo em todos. Então isso prefigura esse ato de Yeshua. Olha, em 1 Reis 8,54, sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas. Como é que é de joelho e mão estendida? Ó, é assim, e de joelho. Tá vendo? Ó, as mãos estendidas para o céu, se levantou de diante do altar do Senhor. E você sabe o que aconteceu depois de Salomão, com sinceridade de coração, acabar de orar? Sabe o que aconteceu? Quer que eu te diga? Eu vou te dizer o que aconteceu. Ó, Deus responde. Veja lá em 1 Reis 9:3. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, Salomão, que fizeste perante mim. Então Deus fez o quê? Santifiquei essa casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre, para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Então, meu irmão, você pode ter certeza de uma coisa, que o coração e os olhos de Deus estão aqui. Amém. Não aqui, porque isso aqui é pagão, mas estão aqui, porque aqui é o lugar onde ele prometeu que o nome dele estaria para sempre. Mas você vê como Deus escuta a oração sincera de coração? Não precisa nem fazer força. A palavra de Deus afirma que nós que cremos em Yeshua fomos justificados na sua ressurreição, não é verdade? Ele morre por causa do nosso pecado e nós somos justificados por causa da sua ressurreição. Não é isso? Deus escuta a oração do justo, meu irmão. Provérbios 15:29. O Senhor está longe dos ímpios, mas a oração dos justos escutará. Olha, então você deve orar, porque você não é justificado pela morte de Yeshua. Então, meu irmão, você deve orar, porque Deus escuta a oração dos justos. Está escrito aqui. E a palavra afirma que a oração de um justo pode muito. Já leu isso? E o que é pode muito? Muito pode. Pode muito é muito pode. Então pode muita coisa. Está escrito isso em Tiago 5,16. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seu efeito. Pode muito, pode muito. Você precisa aprender a orar, meu irmão, pois sua oração pode muito.
Ora por mim, porque sua oração pode muito. Quando você estiver lá na preguiça, fala, Senhor, tem misericórdia do Rafael, em nome de Yeshua. Abençoa a casa dele, a esposa dele, o filho dele. Vou ficar feliz, porque a oração de um justo pode muito. Olha aí que coisa boa. Nossa oração, junto com o jejum, pode até expulsar demônio. Sabia disso? Até expulsar demônio. Veja em Mateus 17, 21. Mas essa casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, se a gente pega a nossa oração, associa ao jejum, expulsamos até demônio. Só dele olhar para nós. Nossa oração pode até salvar e curar. Ó como pode muito. Não pode muito? Pode expulsar demônio, pode salvar, pode curar. Veja em Tiago 5, 13 a 15. Está aflito alguém entre vós? Ore. Para com esse negócio de ver o irmão aflito e falar, irmão, você é filho de Deus, você tem que estar sorrindo, alegre, feliz. Para com isso, a palavra não manda fazer isso, mesmo. A palavra manda fazer o quê? Está alguém aflito entre vós? Ore. Está alguém contente? Cante louvores, aí sim. Está doente algum de vós? Chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, vai curar. Ó como a nossa oração pode muito. Pode muito. E muito pode. E se houver cometido pecado, meu Deus, até perdão de pecado a nossa oração pode. Por isso que Tiago diz que pode muito. Ser-lhe-ão perdoados. A oração da igreja levou a Deus libertar Pedro, que estava preso numa cadeia. Deus deu ordem a anjo, meu irmão, por causa do clamor da igreja. Atos 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado nas prisões, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Deus ouviu? Ouviu. Deus deu ordem aos anjos a respeito de Pedro, meu irmão. Muito lindo isso. Nós precisamos orar insistentemente assim, para que nós vejamos a glória de Deus, porque isso é uma vontade de Deus, que nós venhamos a orar, porque Ele nos justificou pelo Seu Filho. Então a nossa oração pode muito. Não adianta você ficar entendendo o que é pode muito. Pode muito é pode muito. Você pode muito orando. Você pode converter uma cidade orando. Você pode derrubar os inimigos orando. Você pode receber bênção de Deus orando. Então você pode muito. A oração pode muito. Nós somos nós que podemos. Todos sabemos que Yeshua orava sempre ao Pai. Yeshua orava. Ele é filho de Deus. Tem vários textos que mostram ele orando. Mas eu trouxe só um. Lucas 6,12. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar. E passou a noite toda em oração a Deus. Noite toda. Você sabe que eu fiquei pensando, o que ele está falando com o Pai? Teve oração, porque a noite toda. E o Pai falava com ele falava com o Pai. Falou, Pai, poxa, afasta esse cálice de mim. Meu filho, e o Rafael lá em Nikit? E Deus. Então eu vou continuar orando. E orou, e orou, e orou, e orou a noite toda. Nós nunca oramos assim, a noite inteira. Mas ele orou insistentemente a noite toda. E olha o que o Filho de Deus nos diz a respeito da oração. Ele orava, ele tinha experiência. Mateus 21, 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Tudo o que pedirdes na oração, crendo, tu recebe.
Yeshua falou tudo. Ele não falou recebe isso, não recebe aquilo. Não falou. Ele disse tudo. O que pedir na oração, crendo, você recebe. Então, se Yeshua pedisse, meu pai, eu não quero passar. Por isso aqui, por eles não. O que Deus ia fazer? Tirá-lo. A gente ia ser destruído. Por isso que ele orou assim, pai, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Porque ele disse que eu vim fazer a vontade do Pai, e não a minha. Não é? Veja também o que ele diz em Marcos 11, 24. Por isso vos digo que é tudo o que pedirdes em oração, crede que o tendes recebido, tê-los-ei. Meu irmão, se nós aprendermos isso, nós seremos um grande exército. Se nós aprendermos a orar, crendo que já recebemos em ação de graças, por isso que Paulo fala para a gente orar com ações de graça. Ações de graça é o quê? Obrigado, Senhor, porque já recebi. Muito obrigado, Senhor, por essa graça que o Senhor me concedeu. E sair já sabendo que recebeu. Meu irmão, não tem jeito, Deus te dá. Claro, coisa justa, né? Não preciso nem dizer diferente. Veja também em Lucas 11, de 9 a 13. Ó, o que Yeshua fala? Pelo que eu vos digo, Yeshua mente? Não, né? Ó o que ele diz. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. Então tem alguma coisa de errado com a gente. E quem busca, acha. E ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Olha que coisa. Se você pedir o Espírito Santo ao Pai, Ele lhe dará. Ele quer que pede. Ele está dizendo que todo aquele que bate, abre, todo aquele que busca, encontra, todo aquele que pede, recebe. Então, se pedirmos o Ruach HaKodesh, Ele nos encherá. Amém. Inclusive, Yeshua nos ensina a ser persistentes na oração. Veja em Lucas 18, de 1 a 7. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Desfalecer é o seguinte: orei hoje, orei amanhã. Aí o irmão vem, e aí, meu irmão? Não, já orei, não deu certo, não aconteceu nada, já esmureceu. Ó. Quanto tempo você orou? Ah, orei hoje de manhã. Jesus orou a noite toda. Daniel orou 21 dias. E jejuou. Jejum e oração. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava um homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse contigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como essa viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune mais. E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Se o juiz mal faz, o que dirá Deus? Ele não vai atender-nos? Vai atender-nos. E isso é tão verdade, meu irmão,
que João, pelo Espírito de Deus, nos diz em 1 João 3,22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, isso é sério, hein? Qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos o quê? Porque Deus não ouve iníquo, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Olha que coisa. Depois que Yeshua subiu aos céus, os apóstolos e todos os seus seguidores obedeceram a ordem de orar sem cessar e perseverar na oração, em Atos 1,14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Miriam, mãe de Yeshua, e com seus irmãos. Eles permaneceram em oração. Aí, ó, que coisa. Veja também em Atos 2,42, isso permaneceu, ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Inclusive, as tarefas mais importantes para os apóstolos era a oração e ministério da palavra. Veja em Atos 6,4. Mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. Ó, nós precisamos gerar grupo de oração aqui, gente. Precisamos. Como Yeshua... Isso. É por isso que Paulo aconselha a igreja em Colossenses 4,2. Perseverar em oração, velando nela com ação de graça. Sabe o que significa isso? Senhor, me dá isso assim. Senhor, muito obrigado porque o Senhor me deu. Muito obrigado, Senhor. Eu te dou graças porque o Senhor me concedeu essa bênção. Porque eu sei que o Senhor está me ouvindo. Porque eu tenho andado segundo a tua vontade. Tenho obedecido os seus mandamentos. E o meu caminhar é agradável aos seus olhos. Te damos graças, Senhor. Muito obrigado. Pode esperar que vem. Se você estiver andando segundo a vontade de Deus, vem. Porque Deus é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Como Yeshua havia dito, crendo que já recebeu o que pede ao Pai. Por isso, ações de graça, porque você já crê que recebeu. Isso é íntimo no seu coração. Se tu orar e crer que recebeu, seu coração fica em paz. Você nem se preocupa mais com aquilo. Você descansa. Você sabe que Deus é fiel. Você sabe que Deus dá. Então você dá graças. Você nem ora mais por aquilo, porque você sabe que vai receber. Vamos amadurecer na oração? Amém? Como Yeshua tinha dito, né? Porque Yeshua falou isso. Inclusive, Paulo ora pela salvação de Israel. Você já prestou atenção nisso? Romanos 10:1. Não, perdão. Ele repete isso à igreja de Roma. Veja lá em Romanos 12:2. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Acho que a menos que a gente faz é perseverar nas orações. Não é verdade? A gente ora hoje, amanhã, depois da manhã já nem está orando mais. Amém? Não pode ser assim. Inclusive, Paulo também ora diante de Deus pela salvação de Israel. Veja em Romanos 10:1. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Então, Paulo orava pela salvação de judeus. Amém? Contudo, não devemos estarmos ansiosos nem inquietos com coisa alguma, e sim devemos orar a Deus. Ó, que coisa! Quantas pessoas ficam inquietas, quantas pessoas ficam ansiosas dentro da igreja, mas Deus está falando para não ficar. Melhor que remédio, meu irmão. Tem gente que tem que tomar remédio até para dormir por causa da ansiedade. O Senhor está dizendo, não fique ansioso. Vamos ver isso lá em Filipenses 4:6, ó. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica e ações de graça. Em vez de ficar ansioso, angustiado, ora, Senhor, eu estou... Primeiro ora assim, né? Senhor, eu estou angustiado e aflito, me ajuda.
Me ajuda a compreender que o Senhor é fiel e que eu não preciso estar assim. Porque você fica angustiado e aflito, começa a tomar remédio, fica doente disso, doente daquilo, em vez de orar e descansar na mão do Senhor, porque Ele tem poder para te abençoar. Olha aí de novo Paulo falando da ação de graça. Você viu que há uma persistência em a gente orar e já trazer em ação de graças? Ação de graça é ação de agradecimento daquilo que você recebeu. Então, se você orou, se você de fato crê, já faz ação de graças a Deus. Por isso, eu quero terminar hoje com a palavra simples que Paulo falou aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:17. É muito pouco. Orai sem cessar. Amém? Orar é importante, meu irmão. É muito importante. Orar é falar com Deus. Deus está nos dando a possibilidade, cada um de nós, chegar e conversar com Ele, ouvir a voz dEle. Ele quer nos abençoar. Às vezes, até nós precisamos ser corrigidos por Ele. Porque às vezes a gente faz coisa que a gente não sabe que está errado. Mas Ele quer nos corrigir. Então, se você tem um coração sincero, ore e suplique a Deus, porque Ele há de te responder. Amém. Em nome de Yeshua. Amém. Amém. Shabbat Shalom. Essa semana eu tive um desejo muito de orar. Por isso que eu escrevi. É claro que eu não esgotei o assunto. Sobre oração tem muito mais coisa, né? Mas é mais ou menos só para você ver como é importante que você aprenda a orar. Tem muita gente que nunca ora, sempre pede alguém para orar. Meu irmão, você precisa orar. Você pode pedir alguém para orar? Pode. Mas você precisa aprender a orar. É importante. A oração de um justo vale muito.